E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o meu querido Mestre Macabro, meu companheiro fiel nas andanças neste canal. E este é um vídeo no qual eu resolvi falar sobre uma história que não chega a ser uma grande história, não chega a ser fantástica e tal, tanto que nem mereceu uma edição especial para ela, é aquela coisa mais no estilo Elseworlds, né, mais no estilo Túnel do Tempo, mais no estilo versão alternativa, mas que é uma historinha curiosa. Por quê? Porque eu vou falar de uma edição do Hulk, o Hulk número 83 da editora Abril, cuja história do Hulk que está aqui, por exemplo, é uma história tão bobinha que nem ganhou destaque. E é essa história alternativa publicada na revista que ganha destaque na capa. Isso porque eu tô falando dessa história aqui, né? O curioso caso em que o Wolverine vira agente da SHIELD, que é uma daquelas histórias de mundo alternativo, né? Contado pelo Vigia. E é uma história que tem seus interesses. Isso não é uma releitura, tá, gente? Curioso, né? Isso aqui eu não fiz uma releitura. Eu tenho muito aquela coisa de, né, do o que eu andei lendo. Eu tô sempre falando aqui no canal, andei lendo isso, andei relendo aquilo. Eu não reli esse material, confesso a vocês. Eu lembrei dele e resolvi que era legal, que eu queria fazer uns comentários a respeito. E a primeira história é a história do Hulk, claro, o protagonista da história. É um argumento do Peter David, a história, né, o que é curioso, porque eu gosto muito do Peter David, na verdade. E desenhos do Dwayne Turner, que não é assim tão conhecido por mim, mas até que ele não tem desenho dos piores, assim. Mas é uma história na qual basicamente o Dr. Banner está passando por uma daquelas suas crises de identidade. Ele encontra um cara no meio da rua e acaba lidando com uma espécie de presença alienígena, uma criatura que parece um robô. Ele enfrenta o cara, ele vira o Hulk, acontece um monte de coisa inverossímil, né? Não é só a questão do confronto entre eles. Lá pelas tantas, no final da história, inclusive, surge até a dúvida se tudo aconteceu ou não. Por que eu tô sendo assim tão... como é que eu vou dizer? Tão superficial quanto a isso aqui? Porque, né, não é o foco do vídeo, é só para, né, fazer um comentário superficial, e porque é uma história que, embora tenha o argumento do Peter David, não me agradou muito e tal. Se for resumir bem, é uma história em que Bruce Banner considerou suicídio e descobriu que não queria e tal, e é isso. Não é uma história que me prenda, né, a ponto de eu querer falar sobre ela. Na verdade, nessa edição, literalmente a única história para se falar é a que me fez querer fazer o vídeo. Tem uma história dos Novos Mutantes. Eu particularmente nunca gostei do material dos Novos Mutantes. Essa tem argumento do Chris Claremont, que curiosamente também é um excelente argumentista, né? E desenhos do Steve Leilalona, uma coisa assim, o nome do cara, que eu acho muito ruins. Os desenhos dele, para mim, são extremamente caricatos. Eu não gosto dos Novos Mutantes, eu não gosto dessa arte, eu não gostei dessa história. Eu não vou nem tecer comentários a respeito, né? Vamos só passar. Os Novos Mutantes nunca foram do meu agrado, e essas histórias aqui, eu não sei dizer nem tipo qual é a pegada que tem aqui, que tipo de história é. São os X-Men e os Novos Mutantes passando por fases em que, eu não sei, a impressão que eu fico é que faltou criatividade. Enfim, eu não vou falar nada porque é uma questão de gosto, né? É o meu gosto. Provavelmente muita gente ama essa fase, ama os Novos Mutantes, e aí não vai concordar comigo, que é direito dessas pessoas. Mas daí vamos falar, né, no Contos do Vigia, do Wolverine, agente da SHIELD. Né? Que nós temos aqui um Wolverine que virou o Arma X, e com argumento
de Jim Valentino e desenhos do Rob Liefeld. Olha que curiosidade, os desenhos são do Liefeld, e o Liefeld já começava a demonstrar um pouco daquilo que ele viria a se tornar como desenhista, né? E é basicamente isso. O Wolverine aqui, nessa realidade alternativa, ele pega outros caminhos e ele vai parar na SHIELD. Ele vai virar o agente da SHIELD. E ele acaba descobrindo uma conspiração dentro da SHIELD com robôs e tal. Ele acaba se envolvendo nisso junto com a Viúva Negra. A Viúva Negra, né, tá como agente da SHIELD também. E ele vai crescendo dentro da hierarquia lá. Quando ele entra na SHIELD, ele está agindo junto com o Nick Fury, né? Com o Fury ali. Eles estão juntos e eles estão na missão de... estão combatendo a Hydra. Foi a Hydra que introduziu os androides, inclusive um que substituiu o Dum-Dum, né? Um dos grandes amigos do Nick, e por um androide que o Wolverine descobriu, e ele ajuda nesse combate contra a Hydra. Ele acaba vendo inclusive o fim do Nick Fury com o tempo, né? Quando o Nick Fury acaba saindo da SHIELD, né? Acaba morrendo, na verdade, e ele se torna agente da SHIELD. Eu dei um spoiler enorme aqui, o que não é muito normal eu fazer, porque na verdade, por que eu estou falando dessa história? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu curto essa coisa de universo alternativo. Eu não gosto muito, tipo a saga do clone do Homem-Aranha. Cara, eu li até onde eu pude, eu acompanhei a saga do clone, não acompanhei toda, e não acompanharia toda pelo simples fato de que, me perdoem, mas a saga do clone é uma porcaria. Quem gosta, gosta, cada um no seu, mas eu achei uma merda, né? Então, de repente, a gente está acompanhando durante anos o Peter Parker, o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha que a gente acompanhava não era o Homem-Aranha de verdade. Eles decidiram que ele era um clone e que o Homem-Aranha de verdade estava relegado a segundo plano, e aí no final de tudo se reverte e ele era sim o Homem-Aranha de verdade. Uma bobagem sem tamanho. É o tipo de visão alternativa de uma história, de reviravolta, que me desagrada. Eu não gosto quando essas ideias malucas mudam a cronologia oficial de um personagem, mas quando se trata isso como uma versão alternativa, tem sempre mais chance de eu me agradar. Só que na imensa maioria das vezes, as versões alternativas de personagens e de histórias que me agradam são, coincidência ou não, e eu acho que não é coincidência, versões da DC Comics. Eu adoro Elseworlds da DC Comics, eu adoro aquelas versões alternativas, tipo as diversas versões alternativas do Batman, Terror Sagrado e outras tantas, né, que tem. Batman tem 1 milhão de histórias e diversões alternativas do Batman vivendo em outras realidades, em outros tempos e tal, e eu sempre digo, o Batman é um personagem versátil demais, ele se encaixa muito bem em quase tudo. E tem, né, Super-Homem entre a Foice e o Martelo, tem ali uma miríade de histórias da Liga da Justiça, de versões alternativas de histórias, tipo o que aconteceria ser na DC, e eu acho que a DC produz histórias melhores assim. A Marvel tem essa pegada, mas na maioria das vezes essa pegada não me agrada muito. Eu não sei porquê, mas parece que a Marvel consegue me agradar menos. Eu vou sempre fazer questão de manter a coisa no campo do pessoal. Tá, pessoal? Do pessoal, tá, pessoal, foi ótimo. Mas, né, vou manter sempre a coisa do pra mim, pra eu, né? Eu vejo assim. Outras pessoas vão ver diferente e tá tudo bem. Mas pro meu gosto, pra minha maneira de ver histórias, parece que a Marvel é sempre muito deficiente quando cria essas versões. Mas essa história do Wolverine, agente da SHIELD, me agradou.
É uma história simples, é uma história bobinha, não tem assim nada demais, não tem uma tremenda reviravolta. Ela mostra um caminho alternativo que não parece inviável. Eu acho que é isso que eu gostei. Muitas vezes as histórias de versões alternativas de super-heróis, elas parecem que criam uma versão tão alternativa daquele super-herói que fica muito inverossímil, parece impossível demais. Você não consegue imaginar o super-herói realmente seguindo aquele caminho. Você pensa, meu, só sendo uma versão alternativa, porque não tem jeito. Já o Wolverine, agente da S.H.I.E.L.D., eu achei que parece um caminho viável, parece totalmente possível que realmente, ao invés das coisas acontecerem como aconteceram, e o Wolverine virar um X-Men, ele se tornar agente da S.H.I.E.L.D. e depois ainda diretor da S.H.I.E.L.D. Né? Porque o Wolverine, antes de entrar nos X-Men, ele era o Arma X, ele era um agente do governo canadense e ele lidava com espionagem, com agências secretas, pelo menos era o que se construiu em volta dele. E isso me agradou demais. Né? Essa é, até hoje, a versão alternativa de personagem da Marvel que eu mais gostei, que eu mais achei legal e que eu mais achei verossímil. E por isso eu quis falar aqui. Né? Porque aí fica aquele questionamento, que é um questionamento que eu quero deixar no vídeo. Quem está me assistindo aí, gosta das versões alternativas de super-heróis, das versões de universos paralelos, de futuros alternativos? Vocês gostam disso? Num comparativo Marvel-DC, quais as que você gosta? Você acha que as histórias da DC nessa linha são melhores que as da Marvel? Você acha que as da Marvel são melhores que a DC? Para você tanto faz? É similaridade? Ou a balança às vezes pende para um lado, às vezes pende para o outro? Você acha que oscila? Né? Você gosta simplesmente do fato de existirem versões alternativas para ver? Eu confesso que durante um tempo eu não gostava. Foram as histórias do Batman com versões alternativas do Batman que começaram a me agradar. Aliás, isso dá um vídeo. Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo com todas as versões alternativas que eu tenho do Batman nesses selos tipo Elseworlds. Né? Dá para fazer um videozinho legal. Mas você gosta de versões alternativas, ou para você nunca deveria existir isso e tá bom se a história seguir só a linha tradicional cronológica do personagem? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar de saber. Né? O vídeo é sobre isso, é sobre falar sobre o meu gosto ou não das versões alternativas, é comentar que para mim eu quase sempre acho as da DC melhor do que as da Marvel, tanto que li muito mais, nesse sentido eu li muito mais DC. Quando se trata de versões alternativas, eu li muito mais DC e a maioria que eu tenho é do Batman. Mas eu li também umas tantas da Marvel, e da Marvel que eu li, a do Wolverine, que é uma história bem bobinha, bem mediana. Pra mim é a melhor de todas até agora, é a que eu acho que faz mais sentido. E vocês, o que acham? Tem alguma história da Marvel em versão alternativa que você gostaria de sugerir? Deixa aí nos comentários, vai ser legal, eu vou gostar de saber. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro meu querido Mestre Macabro. Fomos!